Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET volume 6 do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. Um dos experimentos comuns realizados atualmente é o refrigerante Coca Zero Açúcar com bala de menta, que provoca um jato explosivo de gás carbônico e líquido. A respeito desse assunto e sobre o equilíbrio químico, considere as proposições abaixo. 1. O gás carbônico forma um agrupamento de bolhas na superfície da bala de menta, que é porosa, liberando um jato de líquido e gás. Essa afirmativa é correta, pois no próprio questionamento, na questão aqui diz que vai provocar um jato explosivo de gás e líquido. Então, a resposta aqui 1 vai ser correta. 2. Usando um refrigerante a temperatura ambiente, ocorre maior solubilidade do gás carbônico no líquido, liberando um jato mais potente. Essa afirmativa ela é falsa, pois um refrigerante a temperatura ambiente vai ter menos quantidade de gás carbônico dissolvido do que se esse refrigerante estiver a uma temperatura abaixo da temperatura ambiente. Eu coloquei aqui uma observação que o gás carbônico com água, ele vai entrar em equilíbrio, produzindo a mesma água e o mesmo gás carbônico, porém liberando esses íons, que é o carbonato e o hidrônio. Para que um refrigerante ou uma água gaseificada possa ter o gás carbônico dissolvido nela, com, com o equilíbrio químico ou equilíbrio dinâmico, tem que haver uma pressão elevada. Por isso, quando destampa uma garrafa de refrigerante, uma garrafa PET de refrigerante, a gente percebe que o líquido está sob pressão. E a temperatura ela deve estar entre 3 a 12 graus Celsius, para que esse gás carbônico esteja em equilíbrio com essa água ou com essa solução. Então, a afirmativa é falsa, pois a pressão deve ser elevada e a temperatura baixa, para que eu tenha uma maior quantidade de gás carbônico dissolvido aí nessa água ou nessa solução. Outra observação interessante é se a gente destampar uma garrafa de refrigerante a temperatura ambiente, percebe-se a formação de várias bolhas de gás carbônico, enquanto se a garrafa PET de refrigerante estiver gelada, vai sair a gente percebe poucas bolhas de gás carbônico. Então, quanto mais gelada for e haver maior pressão, melhor vai ser o equilíbrio químico desse gás carbônico dentro dessa garrafa de refrigerante. 3. A liberação de gás desloca o equilíbrio no sentido de minimizar essa perturbação do sistema, favorecendo a produção de mais gás carbônico. Essa afirmativa ela é verdadeira, pois se vai diminuir o gás carbônico, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de produzir mais gás carbônico. Isso aqui é uma afirmativa de acordo com Le Chatelier. Então, a 3 está correta. Então, vemos aqui que somente a 1 e a 3 é a verdadeira. Então, a afirmativa correta vai ser a letra E. Atividade 2. No corpo humano, o transporte de oxigênio é feito por uma proteína chamada hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina contém 4 átomos de ferro. O transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos envolve o equilíbrio reversível, onde hemoglobina mais gás oxigênio passa para o pulmão e forma a oxihemoglobina. E o processo inverso é a oxihemoglobina passando para os tecidos, formando o gás oxigênio mais hemoglobina novamente. Mesmo um atleta bem treinado tem seu rendimento físico muito diminuído quando vai competir em localidades de altitude muito mais elevada do que a que está habituado.
Após cerca de 2 semanas de treinamento na nova altitude, o rendimento do atleta retorna ao normal. Letra A. Explique em termos químicos por que o rendimento físico inicial do atleta diminui na altitude mais elevada. Uma proposta de resposta é que a concentração do gás oxigênio é menor. Então, com essa quantidade de gás oxigênio menor, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de hemoglobina e gás oxigênio. Então, diminuindo aqui a concentração, a quantidade de uma substância, vai favorecer o equilíbrio para a formação de mais dessa mesma substância. Então, hemoglobina e O2 é o processo inverso, que é da direita para a esquerda. E o processo direto, a reação direta, é da esquerda para a direita. De acordo com o princípio de Le Chatelier, menos oxigênio chega aos tecidos e células, menos glicose é queimada e diminui o fornecimento de energia. Letra B. Explique por que após o período de adaptação, o rendimento do atleta retorna ao normal. O que ocorre com as reservas naturais de ferro do organismo em consequência da adaptação? Uma proposta de resposta que eu fiz é que, aumentando a quantidade de hemoglobina produzida pelo organismo, favorecendo a reação no sentido direto, que é a oxihemoglobina. Então, aumentou a quantidade aqui de hemoglobina, que é produzida no organismo, vai favorecer essa reação direta, que é da esquerda para a direita. As reservas de ferro diminuem, pois mais ferro é utilizado para a produção de hemoglobina pelo organismo. Então, essa hemoglobina aqui vai ser utilizada para favorecer o processo, fazendo com que a reação entre em equilíbrio químico ou equilíbrio dinâmico. Atividade 3. Considere as seguintes afirmações relativas a reações químicas em que não haja variação de temperatura e pressão. 1. Uma reação química realizada com a adição de um catalisador é denominada heterogênea, se existe uma superfície de contato visível entre os reagentes e o catalisador. Essa afirmativa ela é verdadeira, pois se nas fases apresentar reagente diferente de produto e de catalisador, vai haver uma catálise heterogênea. Então, na reação química apresenta mais de uma fase, então temos aí uma reação catálise heterogênea. Afirmativa 2. A ordem de qualquer reação química em relação à concentração do catalisador é igual a zero. Essa afirmativa é falsa, porque pode ser diferente de zero. A velocidade da reação ela é proporcional à concentração do catalisador. Então, é por isso que é falsa. Afirmativa 3. A constante de equilíbrio de uma reação química realizada com a adição de um catalisador tem valor numérico maior do que o da reação não catalisada? Afirmativa falsa, pois o catalisador muda a velocidade da reação direta e inversa proporcionalmente. O catalisador serve para diminuir a energia de ativação, fazendo com que a velocidade da reação, tanto diretamente ou inversamente, ela vai ter uma proporcionalidade. A constante de equilíbrio, nesse caso, não vai mudar. Por isso, a afirmativa ela é falsa. Afirmativa 4. A lei de velocidade de uma reação química realizada com a adição de um catalisador, mantidas constantes as concentrações dos demais reagentes, é igual àquela da mesma reação não catalisada. A afirmativa também é falsa, pois a reação com catalisador tem velocidade diferente da reação não catalisada. Então, o catalisador ele serve para aumentar a velocidade da reação química, fazendo com que a reação química entre em equilíbrio químico ou equilíbrio dinâmico mais rápido, diminuindo aí, no caso, a energia de ativação. E, afirmativa 5, um dos produtos de uma reação química pode ser o catalisador desta mesma reação.
Afirmativa verdadeira. Isso é chamado autocatálise. A autocatálise é quando um dos produtos formados ele vai ser também o próprio catalisador dessa própria reação química. Então, a afirmativa correta. Então, das afirmações feitas, estão corretas só a afirmação 1 e a afirmação 5, que é a letra B. Atividade 4. O processo natural de desmineralização e mineralização que ocorre nos dentes é basicamente um equilíbrio químico, representado pela seguinte equação. Aqui temos a hidroxiapatita mais água e vai formar íons cálcio, fosfato, hidroxila. A esse respeito, observe a tira de quadrinhos e responda às seguintes questões propostas. No primeiro quadrinho, temos aqui o micro-organismo, que é uma bactéria ou cárie tentando perfurar o dente. Aqui novamente, e aqui ele diz, desisto, não tem jeito de estragar estes dentões. No quarto quadrinho, o dentista diz, parabéns, Mônica, nenhuma cárie outra vez. E a pergunta A é, que características dos dentes da Mônica o autor quis destacar no terceiro quadro da tira? Aqui é o terceiro quadro. Então, uma proposta que eu fiz aqui de resposta é que os dentes estão mineralizados, revestidos pela hidroxiapatita, que é Ca5PO4,3OH, também chamado de esmalte. Então, aqui é o esmalte do dente. E esse esmalte do dente, em contato com água, eles dissociam aqui em vários íons. B. O que provoca a cárie dentária? Nos 3 primeiros quadros da tira, que micro-organismo é representado? Então, o que é a cárie dentária? São ácidos orgânicos que são produzidos pelo metabolismo das bactérias. As bactérias em contato com o dente, através dos restos de alimentos que tem no dente, vai produzir essas bactérias. E essas bactérias é que vai criar a cárie. E o micro-organismo que é representado aqui, ele vai ser a bactéria. Letra C. Para a conservação dos dentes, que íons devem estar presentes no creme dental? Os íons fluoreto, que é F-, pois este substitui os íons OH- na hidroxiapatita, formando a fluorapatita, que é Ca5PO4,3F. Aí, no caso, no outro, nós temos aqui OH, e agora colocando íons fluoreto, o OH vai ser eliminado e o flúor vai ficar no lugar. Por isso, no creme dental é a base de flúor, é para dar mais resistência ao esmalte do dente. Aqui, ó, torna o esmalte mais resistente e dificulta a dissociação no sentido direto. Sentido direto é da esquerda para a direita. Então, colocando esse íons de fluoreto na pasta, vai ter esse composto aqui, que é a fluorapatita, que vai dissociar em cálcio, fosfato e flúor, tornando mais resistente. Lembrando que nas estações de tratamento de água também são adicionados esses íons à base de fluoreto. Letra D. Que cuidados são necessários para se evitar problemas bucais? Para evitar problemas bucais, deve haver uma higiene bucal apropriada. Então, aqui, ó, deve-se escovar os dentes 3 vezes ao dia, deve usar fio dental diariamente, reduzir o consumo de alimentos açucarados, consultar regularmente com o dentista. Lembrando que essa escovação dos dentes é para tirar os restos de alimentos que ficam no dente. Essa escovação com creme dental à base de flúor é para remover a placa bacteriana. Fica uma película pegajosa no dente, que é a principal causa da inflamação da gengiva, que é chamada de gengivite. Usar o fio dental
diariamente é para remover essa placa que fica entre os dentes, próximo da gengiva, antes que se mineralize na forma de tártaro. Porque se criar o tártaro, que são aqueles cálculos dentais que ficam no dente, só o dentista vai conseguir remover através de uma limpeza profissional chamada raspagem. Fazendo isso, a gente vai ter chances maiores para que bactérias não criem ácidos que atacam o esmalte do nosso dente. Atividade 5. O nitrogênio reage com o oxigênio, produzindo o monóxido de nitrogênio, um poluente atmosférico, de acordo com a equação. Gás nitrogênio reage com gás oxigênio, formando o monóxido de nitrogênio. A variação de entalpia é maior do que zero, logo temos uma reação química endotérmica. Se a variação de entalpia for menor do que zero, a reação seria exotérmica. Se no sentido direto da esquerda para a direita é endotérmica, da direita para a esquerda vai ser exotérmica. Para diminuirmos a quantidade desse poluente, o que devemos fazer? Então, para que essa quantidade aqui de monóxido de nitrogênio se reduza, o que vamos fazer? Letra A, aumentar a temperatura. Se aumentar a temperatura, vai favorecer a reação endotérmica. E a reação endotérmica é da esquerda para a direita. Então, a quantidade desse gás ia somente aumentar. Então, não é a alternativa A. Letra B, diminuir a temperatura. Se diminuir a temperatura, vai favorecer a reação exotérmica. Se da esquerda para a direita é endotérmica, da direita para a esquerda vai ser exotérmica. Então, deslocando a reação química para a esquerda é que vai ser o correto. Fazendo isso, vai diminuir a quantidade desse gás. Então, B é a alternativa correta. Letra C, aumentar a pressão. Se aumentar a pressão, não vai deslocar o equilíbrio, pois o volume do reagente é igual no produto. Aqui no produto eu tenho 2 mols. No reagente eu tenho 1 mol de gás nitrogênio e 1 mol de gás oxigênio. Então, total 2 mols também. Então, não vai deslocar a equação química para nenhum lado. O equilíbrio não vai ser deslocado. Adicionar oxigênio. Se adicionar uma quantidade aqui de oxigênio, vai deslocar o equilíbrio no sentido de produzir mais monóxido de nitrogênio. Então, também não é a alternativa correta. Adicionar um catalisador. Quando adiciona um catalisador num sistema, vai acontecer a reação de forma mais rápida, tanto na reação direta, da esquerda para a direita, tanto a reação inversa, que é da direita para a esquerda. Pessoal, finalizamos aqui a correção da semana 2, do PET 6 do segundo ano. Deixe aqui o meu abraço a cada um de vocês, dê um like no vídeo se gostou e faça os comentários para enriquecer o conhecimento de vocês.